Eu preciso, monta aqui a mensagem. Essa é a emissão da associação e deve sair da rede. Boa noite. Eu não vou estar na segunda, montar o exame. Eu estou com dengue, tenho direito. Não sei se é dengue ou chikungunya. Os efeitos da dengue já passaram, mas o chikungunya continua. Está entendida. Essa companhia que é nosso nome Agora, tira isso. Eu passei nessas 2 semanas. Mas olha só, a Solange, naquele dia, falou que não era plebiscito. Portanto, eu posso ficar aqui à vontade. Será contaminado aquele que estiver em pecado, respondendo os pecados. Eu fui no Rolling Stones, eu vejo no Keturisha aí, chikungunya, belisca o Keturisha, Os visitantes estão ocupando lugar nos conselheiros, né? Eles estão tendo que ficar aqui atrás, fica aqui. Isso já foi comentado aqui pelo vereador. Eu diria que os conselheiros passassem para frente, mas... Se os visitantes puderem ceder lugar, vão Não vai chegar para trás. Aqui e tal. Queria ficar perto. Separar, acabou que eu Senhores, vamos dar início então à 26ª reunião ordinária do Conselho. E como pauta hoje, nós gostaríamos de uma apreciação do Conselho sobre uma minuta de um projeto de lei que foi encaminhado na semana passada. E nós gostaríamos de fazer, inclusive, uma apresentação sobre o conteúdo desse projeto de lei. Gostaria de pedir, então, Renato Laranjeira, por favor, que procedesse à explicação do conteúdo desse projeto de lei. senhores visitantes. Como a secretária acabou de dizer, hoje a gente vai fazer aqui a apresentação para os senhores do projeto de lei que foi encaminhado essa semana para a Câmara dos Vereadores, que faz um ajuste na lei da operação urbana consorciada de Niterói. Começando aqui. Em 2013, muitos devem se lembrar, como os conselhos estão desde o início, aqui no concurso, foi um ano bastante animado, agitado, tivemos mais de 40 audiências públicas, reuniões, encontros, até a aprovação da lei da OAC, que foi aprovada no final do ano de 2013. Então o ano foi tudo para construir essa lei. Em 2014 a gente precisou trabalhar ainda na regulamentação do CEPAC,
Uma lei foi aprovada em meados de 2014, foi a Lei 3094. No segundo semestre de 2014, a gente teve que trabalhar no processo licitatório até começar no início de 2015 a elaboração do EIA-RIMA, que é a etapa onde nós estamos hoje. O EIA-RIMA é bastante complexo porque envolve levantamentos do bioma marítimo, dessa enseada da Baía de Guanabara, e tem toda uma boa técnica que precisa ser seguida para que ele seja elaborado. Então já tem um ano que a gente está elaborando o EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental desse programa de obras previsto na Operação Urbana Consorciada. E essa é a fase que nós estamos hoje, elaborando o EIA-RIMA. Mas acontece que nesses 24 meses, entre a aprovação da lei e o período que a gente está aqui agora, o país, principalmente a economia do país, o contexto econômico nacional e internacional mudou bastante, e alguns ajustes precisam ser feitos agora na lei por conta desse período que a gente está trabalhando para viabilizar a lei, para viabilizar a operação urbana. Só que o que a gente acabou tendo na prática nesses últimos 24 meses foi um congelamento do centro de Niterói. A gente não tem dificuldade, não são apenas os novos empreendimentos que estão inviabilizados no centro nesses últimos 24 meses. Pequenas legalizações, pequenas transformações de uso, nada disso pode acontecer hoje. Se eu tenho uma casa que quero transformar em um pequeno comércio, ou um pequeno comércio que precisa transformar em uma residência, sequer isso é possível hoje no centro de Niterói, por conta da forma como a lei foi feita e pela expectativa de prazos que a gente tinha naquela época. Por conta dessa estrutura que a lei tem, baseada exclusivamente em CEPAC, nem pequenas transformações, legalizações, nem empreendimentos são viáveis hoje no centro de Niterói, tá certo? Então, a gente precisa agora adequar a essa nova realidade a lei da operação urbana, aperfeiçoar ela, para que viabilize a partir de agora a produção econômica no centro de Niterói. Nesses 24 meses que a gente teve na prática desse congelamento, uma demanda reprimida de 150 mil metros quadrados de novas edificações na área central de Niterói. Isso são processos que estão abertos desde 2013 na Secretaria, aguardando somente o CEPAC. Tendo o CEPAC, esses empreendimentos são materializados, mas hoje não é possível. Além disso, a gente considerar as transformações de uso, as legalizações e o tempo que ainda é necessário para a gente conseguir terminar o EIA-RIMA e levar os CEPACs para a CVM, todo esse período, toda a demanda reprimida, mas o período que a gente tem daqui para frente, mais um ano pelo menos, essa demanda reprimida vai alcançar 250 mil metros quadrados. É a nossa projeção. Então, baseado nesse fato concreto e objetivo, a gente está trazendo, a gente está encaminhando para a Câmara dos Vereadores um projeto de lei que autoriza a outorga onerosa do direito de construir na área de abrangência da operação urbana consorciada, seguindo o que acontece já em todos os PUR de Niterói. Todos os PUR prevêem o solo criado, a outorga onerosa. A área central é como se fosse uma área de exceção no município. Esse novo PL busca incluir, então, a utilização da outorga onerosa, um instrumento que está previsto no Estatuto da Cidade, como mais uma forma de contrapartida financeira ao direito de construir. Hoje, para exercer o direito de construir, a lei só prevê o CEPAC. O que esse projeto de lei busca tão somente é incluir a outorga onerosa como uma alternativa. Vai poder escolher ou CEPAC ou outorga onerosa. Isso se o CEPAC for autorizado e linguado antes de dezembro de 2016, o que é muito pouco provável. Bom, cabe lembrar que esse PL não traz nenhuma modificação de potencial ou de parâmetros construtivos. Tudo aquilo que foi discutido naquele longo ano de 2013 mantém igual. Estoque por setores, estoque por usos, gabarito, taxa de ocupação, índice de aproveitamento básico, máximo, nada disso é alterado. Nada. Esse projeto de lei só traz uma previsão para aplicar a outorga onerosa, permitir que esse centro se materialize, essa representação urbana se materialize.
Nesse projeto de lei que já foi enviado há uma semana para os senhores conselheiros, estou vendo que já está com todos vocês, a fórmula de cálculo da contrapartida da outorga onerosa é a mesma equação aplicada no pool de pendotíbano. É a mesma equação. Cabe lembrar, inclusive, que essa equação foi elogiada pelo Ministério Público numa das audiências públicas realizadas na Câmara de Vereadores, quando da discussão do pool. Então a gente manteve a mesma equação, a mesma forma de cálculo. O projeto de lei prevê um estoque máximo que poderá ser outorgado de forma onerosa, que é de 250 mil metros quadrados, e esse estoque, que é a demanda reprimida mais a projetada. E fixa a data limite para aprovação de projetos utilizando a outorga onerosa em 31 de dezembro desse ano. Por que isso? Porque o projeto de operação urbana modelado com o CEPAC continua. A questão é que, como esse processo é maior do que a dinâmica, é mais extenso do que a dinâmica da cidade, é necessário então se autorizar esse estoque de 250 mil metros quadrados para que a lei não inviabilize o desenvolvimento da cidade, ainda mais no contexto de recessão que a gente está, de redução da atividade econômica e de emprego. E por fim, o PL introduz o condicionamento da aprovação do projeto ao pagamento de uma parcela mínima da outorga onerosa. O que é isso? Hoje, segundo todos os outros PUR, diferentemente dos outros PUR, a gente vai pedir essa lei introduz uma parcela a ser paga de outorga onerosa para aprovação do projeto. Os outros PUR não condicionam isso. Você pode aprovar um projeto, ficar com ele parado o tempo que for, e quando começar a obra, começa aí a parcelar em 36 vezes o valor dessa outorga onerosa. Ela tem que estar quitada quando da entrega da edificação, que hoje em dia demora 3 anos para construir um empreendimento. Por que então esse projeto traz essa previsão de pagar uma parcela para aprovar o projeto? Porque o CEPAC, como é um título mais complexo e traz diversas garantias, tanto para os investidores quanto para o poder público, de que as obras vão acontecer em todo o seu escopo, tem um valor maior. Ele é um metro quadrado mais valioso, o CEPAC, do que a outorga onerosa. A outorga onerosa então vem com um desconto. Sabendo disso, se não criamos nenhum estoque, se a gente não criasse nenhum estoque, como a gente está criando, de 50 mil metros quadrados, e não condicionasse, qualquer um aprovaria um projeto para garantir já o direito de pagar com desconto empreendimento no centro, sabendo que no futuro vai ter CEPAC que é mais caro. Então, por isso que tem o estoque, por isso que tem o prazo e por isso também que tem a condição de pagamento, porque com a condição de pagamento no ato da aprovação do projeto, a gente vai estar separando quem efetivamente quer empreender, acredita na requalificação do centro, investir no centro, no desenvolvimento econômico da cidade, daqueles que iriam querer aprovar um projeto só para especular no centro de Niterói. Não, dessa forma, então, a gente evita que vá acontecer alguma corrida especulativa, que haja especulação imobiliária em torno da outorga onerosa no centro de Niterói, com esses instrumentos todos. Assim, a gente espera estar contribuindo para o desenvolvimento da cidade, para a requalificação do centro, que é um compromisso dessa administração desde o primeiro dia, e para o emprego e para todos os objetivos que estão lá na lei, que já está aprovada desde 2013, que todos os conselheiros conhecem muito bem. É isso. Obrigado. Boa noite. Tiver discussão, as pessoas falarem, se manifestarem sobre tecnicamente aquele conteúdo que foi enviado. Se alguém tiver dúvidas sobre artigos de lei, sobre alguma coisa que a gente possa explicar no centro, ou tiver proposta também, está aberto aí, alguém se inscreveu. Bom, primeiro, saudar a todos, a primeira reunião foi esse ano, na segunda, perdão, a primeira faltei, mas ao mesmo tempo desejando, parabenizando todos os conselheiros, Que não é um baixo, né? Mas
respeito nunca precisou sair para voltar, entendeu? Vai fazer uma saudação especial ali, desejar sorte nele à frente da Secretaria de Meio Ambiente, uma pessoa que já é referência na política ambiental no município de Niterói, desejar sorte ao Olímpico aí nesse novo desafio. Em relação à questão ao projeto de lei, esse projeto de lei já está na Câmara. A gente tem aqui a presença do vereador Beto, do vereador Paulo e do Daniel, acho que não é o Daniel, acho que não tem mais nenhum vereador. A gente está tendo a oportunidade já de criar, de dar início ao debate e discussão desse conteúdo, desse projeto na Câmara, fruto que já se tem toda uma construção feita com a aprovação da operação urbana consorciada, com várias audiências públicas, com várias discussões junto à sociedade, junto aos segmentos, internamente dentro da Câmara. Nós aprovamos todo o conceito, todo o conteúdo da operação urbana consorciada do centro, mas se faz necessário agora a gente adequar e dar a possibilidade econômica à mensagem de se tornar realidade. Eu acho que a gente vem fazendo isso não só nessa questão da operação urbana, mas em tudo que se tem de desafio dentro da administração pública, reduzindo gastos, diminuindo despesas, aumentando a receita através de incentivos, através de estímulos. Então, eu acho que a operação urbana consorciada é uma operação que já, dentro do seu conteúdo, nos traz uma perspectiva de futuro significativa para o centro da cidade, e agora com essa adequação e transformando essa operação de CEPAC para outorga, eu acho que a gente, na realidade, atende até alguns encaminhamentos feitos às audiências públicas, que a Prefeitura teria condição de conduzir a administração mais direta desse projeto através da própria aplicação, execução e administração do recurso dentro da empresa ser criada, mas agora através do instrumento de arrecadação mais direto da Prefeitura. Eu acho que a gente dá um grande passo, porque mostra o interesse de fato que a operação urbana consorciada do centro sai, independente se vai ter venda de CEPAC ou não, mas através do instrumento que é o TOC, que já se encontra hoje no curso produtivo dentro de todas as operações de plano urbanístico que nós temos aqui na cidade. Acho que a Câmara tem que estar aberta para o diálogo permanente com o Conselho de Política Urbana. Eu acho que a gente quer propor, tive uma conversa muito rápida com o Beto antes de vir para cá, mas a gente vai estar aberto na Câmara a receber todas as propostas de emenda à mensagem do Conselho de Política Urbana encaminhar. Eu acho que a gente pode estabelecer um prazo, de repente, mais uma reunião com o Conselho, para que a gente possa aí, se comprometer antes de qualquer perspectiva de votação. Eu acho que o reconhecimento da casa ao tempo que faz parte. Eu entendi que seja isso. Mas na leitura da lei, se você está de uma redação mais trabalhada, me chama a atenção aqui, fica instituída a área de preservação do ambiente paisagístico por um período do setor da enseada. A lei, o projeto de lei, ele faz um destaque do setor da enseada, ele destaca o setor da enseada, e pelo que eu estou entendendo, é para a caracterização da fruição pública. Seria para amarrar a fruição pública desse setor da enseada. Posso responder isso? No entanto, pode dar uma dupla interpretação que a utilização dessa opção poderosa seja apenas para o setor da enseada. Me parece que não é o caso, se é o caso. Então, isso foi uma dúvida que eu tive lendo. Uma outra, só uma sugestão, uma outra observação que eu faria é o artigo que fala do estudo de impacto de vizinhança. Fala das obras acima de 500 metros, é o parágrafo 11º, né? Na terceira página, na terceira página. A aprovação de projeto com mais 500 metros quadrados, utilizar a poda onerosa condicionada à elaboração de impacto de vizinhança. Eu não
são outros temas. São 500 metros, são mais ou menos 8 apartamentos de 60 metros quadrados, 64, 68 metros quadrados. Não sei se 8 apartamentos é motivo de impacto no povo, de impacto de vizinhança. É verdade que qualquer poste na calçada causa um impacto, né? Mas daí a fazer um estudo de impacto de vizinhança, um negócio que já é pequeno, eu acho que acaba está complicando, encarecendo. Isso é caro, o impacto de vizinhança não é um negócio barato, caro, técnico. Então talvez, esse é um comentário que eu faria, é avaliar talvez esse limite dos pontos dos metros quadrados, porque na verdade são 8 apartamentos. No fim, destacar que realmente isso aqui vai desinjeção sempre. Estava pegando o segundo falou, você falou, está travado. Mas, permitir só um esclarecimento, acho que assim, para todos os conselheiros até. Busquei fazer uma apresentação simples, então posso ter pecado em esclarecimentos iniciais. Esse projeto de lei, ele na verdade altera a lei que já existe, a Lei 3061. Então, assim, o artigo 1º, ele dá nova redação ao artigo 4 da lei. Ele não está trazendo esse artigo 4, introduzindo um novo artigo 4, não. O que ele está fazendo aqui? Ele está em relação à área de especial interesse paisagístico, né? Desculpa, o artigo 2º que modifica o 10 lá da Lei 3061. Então, essa redação de fica instituído como área de preservação do ambiente, essa redação já é a redação da lei da OC, da Lei 3061 de 2013. É a mesmíssima redação. O que esse projeto de lei está fazendo com esse artigo é somente mudar, lá no final, está mudando, isso aqui não saiu grifado, é a última frase que está sendo modificada. Porque na redação original, quem pegar a Lei 3061 vai poder ver isso, está escrito tudo isso aqui, fica instituído como área de preservação, setorializada, coeficiente máximo no anexo 3, tabela 1, conforme definido no projeto de alinhamento, vírgula. Essa última vírgula está sendo modificada, que na redação original está escrito, além da contrapartida de CEPAC. Então, a gente teve que adequar todos os artigos aonde eram mencionados CEPAC, na Lei 3061, só mudar por contrapartida financeira, porque se esse projeto de lei tem a intenção de trazer outorga onerosa para todo o centro, e não é feita essa correção de, pode parecer um detalhe, da palavra CEPAC de contrapartida financeira, acaba, porque a gente acaba criando algumas exceções. Nesse setor iniciado, por exemplo, não ia poder ter aplicação de outorga onerosa, só de CEPAC, que está expresso no caput lá. Então essa é uma adequação formal em relação à nova proposta de outorga onerosa. Mas tirando essa última frase, além da contrapartida financeira nos termos dessa lei, que na 3061 está escrito, além da contrapartida em CEPAC, prevista nessa lei, todo o resto já está lá na Lei 3061 desde o dia 3 de dezembro de 2013. Nada é novo aqui. Isso também vale para outra modificação aqui, lá do artigo 19, a última modificação que ela traz, as edificações, lojas resultantes. Também tem lá a utilização da contrapartida financeira. É porque lá na lei original está mencionado o CEPAC. É só uma adequação formal. Então a gente não está trazendo nada de novo, nenhuma área de preservação, fruição. Esses parâmetros já existiam desde 2003 na lei da operação urbana. E agora, o segundo comentário que foi sobre o estudo de impacto de vizinhança, talvez a redação possa ser melhorada até pela Câmara, mas o intuito era de que esses estudos de impacto de vizinhança fossem realizados por empreendimentos que utilizassem mais de 500 metros de potencial adicional de construção. Ou seja, se você tem um terreno de 5.000 metros quadrados, 5.500 metros quadrados, a partir de 5.500 é que faria um estudo de impacto de vizinhança. Por que está previsto isso aqui? Isso é uma recomendação da nossa Procuradoria-Geral do Município. Porque, diferente dos outros PUR, a lei da operação urbana tem um anexo que traz um estudo de impacto de vizinhança já aprovado desde 2013. Então, a própria lei já traz o estudo de impacto de vizinhança. A gente está fazendo o EIA-RIMA para lançar a CEPAC, que é uma exigência da CVM em relação à viabilidade dos investimentos de quem compra o CEPAC. Mas a Procuradoria achou
precavido por parte do município também que fosse realizado, enquanto não tem o CEPAC com estudo de impacto ambiental do conjunto, exigir EIV a partir de um determinado porte, que seria 500 metros quadrados de potencial adicional da outorga onerosa, para fazer um contraponto com a ainda não conclusão do estudo de impacto ambiental. Entendeu? Essa é a recomendação da Procuradoria, foi colocada e internalizada aqui. Talvez possa ter uma melhor na redação para ficar claro de que esses 500 metros quadrados se referem ao potencial adicional, que o direito de propriedade, o potencial básico, está mantido e inalterado. A outorga onerosa ela pode ser usada em todos os setores ou só no setor inicial? Não, em todos os setores. Mas isso para mim não está claro. Eu entendi isso, mas desculpa a minha leitura. Por quê? Isso pode ser em todo lugar, não. Não, mas eu não sei se eu estou lendo. O que sugere isso? Uma dona de casa vai ter dificuldade. Eu entendi a lei. Mas onde está dito que pode ser em qualquer lugar sem ser o setor? Na lei 3061. Outorga onerosa? É isso que a gente está fazendo. É. Porque não é em cima da outra lei. Quando o artigo primeiro já joga na lei, joga na lei. Exatamente. Você tem que ler essa lei no contexto da lei 3061. Os vereadores aqui podem me corrigir se eu estiver errado. É uma lei que está sendo criada que vai caminhar junto. Se comunicar e alterar a lei, ou seja, concedendo não só a UC até o final do ano, mas também a posteriori a outorga onerosa. A minha preocupação também foi essa. Com relação ao impacto de criança, eu não tive preocupação, aí a gente vai corrigir. Eu sou extremamente favorável, até para viabilizar, porque senão é o MP e se é educação legal não há como se excluir. Bom, mas a questão é da intervenção no todo, se interpretar que era não somente para negócios, para SEADA, fragiliza. Eu acho que tem que ser por todo. E é por todo, porque se faz a referência, na OC já é para o todo, essa só ratifica e concede menos substituto. Mas isso é uma lei que vai alterar a lei anterior e por si só vai ser consolidada. Claro, isso é muito. Mas para ele tem que ficar, o ele tem que ficar. Eu não sou advogado, eu sou arquiteto, mas o que acontece? Como uma lei só pode ser alterada por uma outra lei, essa lei tem artigos, primeiro, segundo, que fazem referência a artigos de uma outra lei. Esse artigo ao qual você está se referindo especificamente, que é o artigo 10, não é o artigo 10 desse projeto de lei, é o artigo 10 da Lei 3061 de 2013. O artigo 2º dessa lei diz o seguinte: o artigo 10 da Lei 3061 de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Na verdade, o que essa lei traz é o artigo 2, o artigo 2º. O 10, ele já existe. E todas as regras que estão lá vão ser mantidas, a não ser que essa lei aqui expressamente mude qualquer regra. Para acontecer isso que você está falando, a gente teria que trazer um projeto de lei dizendo, em algum lugar aqui, que a outorga onerosa só passará a valer a pena, a contrapartida ao direito de construir passará a valer somente no setor SEADA. Mas não está escrito isso em nenhum momento aqui. Teria que ter um artigo mudando a lei 3061. Porque na linha... Aqui, pelo visto, só altera, inclui. A 3061 não foi revogada. Entendeu? Ou seja, tudo está sendo reformado. Vai ser consolidado, sem suprimir nada, incluindo todo o período. Eu fico contente que esteja claro. Eu fico contente que esteja claro. Quero ver como é que esteja claro. Claro. Eu fico contente. Então, está claro. As palavras têm que estar claras. Não pode ser uma manifestação. Não, ali com relação a... Colocando só a observação da criança,
acho que toda o centro seja. Então, se você tem um exemplo de 5 metros, você pode fazer 5 metros de construir. Se quiser mais, passar dos 5 metros, você faz. Mas se você tem um terreno de 800 metros, já é um exemplo para baixo, você faz 800 metros mais 800, você tem 1.600 metros, você não tem 8 apartamentos, mas tem 16 apartamentos. Então, ele está usando talvez os 500 metros. Então, volto a dizer, tudo tem um impacto. Um poste tem um impacto. Um poste na calçada tem um impacto no ambiente. Maior ou menor, apenas, se fosse possível, é uma sugestão, não quer dizer que tem que ser aceito ou não. Tá? É para a nossa discussão dele. Você tem alguma sugestão? Se você quiser montar um modelo de... Eu vou formalizar, aproveitar o tempo. E a gente volta aqui, senão vai ter semana que vem, nem que seja para manter o que está ou para sugerir uma alteração. Sugerir uma alteração, e aí na próxima reunião a gente vota sobre a outorga onerosa, ela é diferente, é um compensatório, né? Diferente do IPTU, que ele é compulsório. Eu queria saber como ele faz, assim, por exemplo, para a gente poder recuperar e fazer a revisão, porque ele falou que tem um prazo, né? Dentro da construção. Quanto for o prazo? O prazo aí. A obra 3 anos, ela vai ser paga hoje, quem aprova um projeto tem até o dia em que ele for ter o aceite de obra para quitar essa outorga onerosa. O que na média dá 3 anos. Acabou, aí parou ali, acabou, fez a obra para... Se ele quiser o aceite de obra, ele tem que estar quitado. A outorga onerosa. Mas daí tem 3, aí talvez 4, se ele ficou um ano ali parado, com um projeto aprovado, mas sem início da obra, pode chegar até mais. Porque o IPTU, ele é compulsório. Ele é revisado, ele é atualizado, o cara tá, não é? E a outorga, ela vai ficar ali, chegou ali, parou, estacionou. O cara pagou só... Ele é uma contrapartida financeira à execução do direito. A partir do momento que ele executou o direito de construir a edificação, ele tem que estar quite com a contrapartida da outorga onerosa. A lógica é essa. Eu tenho o direito de construir. É lógico que todo mundo... E vai pagar sobre a propriedade. É lógico que a gente costuma fixar sempre nos grandes empreendimentos, mas a gente tem uma demanda enorme de processos por pequenas legalizações. Pessoas que construíram a mais, que agora a lei até permite legalizar, porque ela está em conformidade com os parâmetros da lei da OAC, só que por causa de 100 metros, 200 metros quadrados, ele não consegue legalizar a edificação inteira, porque não tem CEPAC. Seriam pessoas que teriam que comprar CEPAC para legalizar um acréscimo pequeno, de 80, 100 metros quadrados. Esse direito, isso que a lei 3061 determina como o excedente do potencial básico, é o que é chamado de exercício do direito de construir além do que era me permitido como básico. Eu posso construir? Pode, mas para isso tem que ter uma compensação financeira, uma contrapartida financeira a ser paga, que é a outorga onerosa desse direito de construir. E uma vez quite, a edificação está regularizada. Aí a questão do IPTU tem uma outra natureza, o imposto tem uma outra natureza. Não é substitutivo. Não substitui. Mas por ela não ser um tributo, ela tem uma finalidade para uso. Sim. O IPTU é um tributo, você tem que ser... Aí eu falo que a arrecadação desse valor tem que ser destinada na área de abrangência da própria operação. Construção de equipamentos. Tipo, a questão morfológica fica bem preservada. Isso, para tentar... Vitor, dá uma parte. Escreve. Dá uma parte aqui, porque está sem meio... isso é próximo. Só o Charles pediu uma parte para... Agora. Só para tentar... Hoje, você, o construtor, quando vai pagar uma outorga onerosa hoje, ele aprova o projeto.
Quando ele aprova esse projeto, ele pode não necessariamente iniciar a obra naquele momento, mas ele pode ficar com aquele projeto aprovado e aguarda um tempo lá, ele pode começar ou pode aguardar. Então, quando ele começa a obra, ele então começa a pagar a outorga onerosa. E essa outorga onerosa é paga ao longo da obra, porque se chegar ao final da obra e eles não tiverem essa outorga onerosa paga, a prefeitura não dá o aceite e o apêndice da obra. Isso é o que funciona hoje. Aqui é diferente. Aqui, para aprovar o projeto, antes de aprovar, quando eu aprovo, eu tenho que pagar 20% da outorga onerosa. E o saldo, eu tenho 12 meses para pagar. Se eu vou começar a obra ou não vou começar a obra, é outra história. Mas eu tenho que pagar essa outorga onerosa. Então, na verdade, é como bem disse o secretário, se eu tenho dúvida de um negócio, eu não vou entrar nisso. Eu não vou especular. Eu não vou jogar o barro para ver se cola. Eu só vou entrar como eu vou ter que pagar. Eu vou ter que pagar muito antes da obra ficar pronta. A obra ainda está na fundação, eu já quitei a outorga onerosa. Estou falando em contra nem a favor, estou esclarecendo que é bem diferente. Tá? É isso? É isso. Perfeito.